Olá, caros amigos. Eu sou Gabriel Velasquez e este é o canal O Espiritualista. Hoje trago a vocês a carta psicografada de Ângela Diniz, a mulher cuja vida intensa, marcada por amor, dor e injustiça, ainda ecoa no coração de muitos brasileiros. Uma figura lembrada pela força, pela beleza e pela tragédia que abalou o país, e que agora retorna em palavras emocionantes, trazendo reflexões profundas sobre sua passagem, seu despertar espiritual e tudo aquilo que os olhos humanos não puderam ver. Esta mensagem revela sentimentos e verdades que só quem viveu além do último instante pode expressar. São revelações que o grande público jamais imaginou sobre seus pensamentos naqueles momentos finais, sobre sua indignação, sobre sua busca por paz e sobre aquilo que encontrou no plano espiritual. Acredito que vocês vão se surpreender e se emocionar. Esta carta foi psicografada pela médium Terezinha Santana, na Casa Espírita São Francisco de Paula, na cidade de Vitória da Conquista. Antes de seguirmos para a psicografia, quero fazer um pedido especial a você que enfrenta dificuldades na saúde, na vida financeira ou tem um ente querido necessitando de orações. Deixe seu nome completo nos comentários. Nesta sexta-feira, estaremos reunidos em nosso centro espírita em um momento de fé, pedindo pela sua cura, proteção e libertação. Agora, vamos à psicografia. Amados irmãos, boa noite. A sessão de hoje me recebe como uma filha que retorna ao lar depois de uma longa viagem. Permitam-me falar em primeira pessoa, para que eu mesma possa tocar os corações com a verdade que carrego. Foram anos de silêncio do lado de cá, anos de reflexão profunda, anos em que revi cada gesto, cada afeto, cada lágrima e cada escolha. Mas hoje, com a permissão dos benfeitores espirituais e com a ajuda dos amigos que me acompanham, posso contar a vocês um pouco da minha jornada, desde o momento do meu desencarne até este presente instante, onde aprendi que o amor é sempre o caminho. Naquele dia, quando minha vida foi arrancada do corpo físico de forma tão abrupta, o que senti foi algo que nenhuma palavra realmente explica. Num primeiro instante, um impacto seco, uma sensação de que o mundo se dissolvia ao meu redor. O som cruel que encerrou meu último suspiro ainda ecoava como se fosse parte de um pesadelo. Eu não entendia que havia morrido. Eu tentava respirar, tentava me mover, tentava gritar, mas tudo parecia distante, como se eu estivesse dentro de um vidro grosso, vendo tudo sem conseguir tocar nada. Lembro-me de sentir um frio imenso, um vazio cortante, e junto a isso, um sentimento de indignação profunda. Por quê? Por que tão cedo? Por que dessa forma? Minha mente não aceitava. Eu pensava em meus filhos, em tudo que ainda queria viver, nos erros que poderia corrigir, nas alegrias que ainda buscava. A vida terrestre ainda pulsava em mim como uma chama que se recusa a apagar. E, no entanto, eu já não estava mais ali. Foi quando percebi que sombras se aproximavam. Não sombras malévolas, mas sombras de confusão, de memórias misturadas, como se fragmentos da minha existência passassem diante de mim com uma velocidade impossível. Revivi momentos belos, festas, amores, mas também discussões, tristezas, perdas, escolhas precipitadas. Em segundos tudo se embaralhou, como um filme acelerado demais. E quando a dor emocional se tornou pesada demais para suportar, ajoelhei-me, ou ao menos tive a sensação de me ajoelhar, e chorei. De repente, algo mudou. Uma luz distante surgiu, primeiro pequena como uma chama de vela, depois maior, mais forte, mais acolhedora, e dela veio uma figura que eu jamais imaginei reencontrar tão cedo. Era uma mulher, firme, elegante, com uma energia tão doce que minha alma reconheceu antes mesmo de recordar seu nome. Era Dalva de Oliveira, que já havia deixado o plano físico antes de mim. Sua presença irradiava uma força que não se descreve. Ela se aproximou devagar, ajoelhou-se diante de mim com um carinho maternal
e estendeu a mão. Ângela, levanta. A tua história não termina no grito que te tirou do corpo físico. Tu és muito maior que isso. Eu chorei ainda mais, mas ela me envolveu num abraço tão verdadeiro que minha dor pareceu se dissolver. Dalva foi uma das responsáveis por abrir caminhos para tantas mulheres. E ali, do lado de cá, continuava amparando aquelas que haviam sido silenciadas. Sua voz era firme, mas carregada de compaixão. Vem, você não está perdida. Fomos muitas que tombamos cedo, e agora somos muitas que te recebem. Teu nome ainda vai ecoar por causas maiores do que tu imaginas. A semente do teu sofrimento será transformada em luta, e a luta em mudança. E assim, eu fui guiada, ainda confusa, ainda sentindo a dor da injustiça, mas pela primeira vez respirando uma espécie de paz diferente. Uma paz que não dependia mais do corpo, dos julgamentos, dos olhares. Dalva levou-me por uma espécie de caminho luminoso onde outras presenças também surgiam. Algumas mulheres que admirara de longe, outras que sequer conheci na terra, mas que vibravam por mim como irmãs de jornada. Ao atravessar esse caminho, senti que algo em mim começava a se desfazer, o medo. Ele foi ficando para trás como uma roupa velha, e à medida que eu caminhava, uma clareza nova surgia. A morte não era o fim. O crime não era a última palavra. Eu não era apenas uma vítima. Eu era um espírito que renascia. Irmãos queridos, quando cheguei à colônia espiritual, fui recebida como alguém que acabara de despertar de um pesadelo. Havia jardins, uma luz serena que lembrava o amanhecer e um ar que não se respirava pelos pulmões, mas pela alma. Fui acolhida por enfermeiros espirituais, mulheres de sorriso tranquilo, homens de voz suave, todos irradiando um amor que eu jamais havia sentido plenamente na terra. Passei por um período de descanso, como se estivesse envolvida em lençóis de energia. Não havia dor física, mas havia um trabalho profundo sendo feito dentro de mim. Tive de enfrentar minhas próprias feridas emocionais, minhas escolhas, meus erros, minhas ilusões, mas sempre com amparo. Nunca estive só. Com o tempo, comecei a compreender que a indignação que sentia ao morrer cedo não era a indignação de alguém que se sentia injustiçada apenas, mas a revolta de quem percebe que a vida é um presente sagrado e que ainda havia tanto para aprender. Porém, os benfeitores me explicaram com paciência que a vida não termina na queda do corpo e que todo espírito é conduzido para a continuidade do seu aprendizado, mesmo que a despedida terrena tenha sido violenta. E assim, comecei estudos, encontros, conversas com irmãos que também haviam enfrentado partidas difíceis. Aprendi que a dor, quando trabalhada com amor, se transforma em luz. E vi de perto que muitas mulheres que sofreram como eu iluminam hoje corredores inteiros da colônia com sua força, ajudando outras recém-chegadas. Com o passar do tempo, recebi uma missão que me devolveu o sentido. Hoje trabalho numa equipe espiritual que acolhe mulheres vítimas de violência, especialmente aquelas que chegam confundidas, com medo ou sentindo-se culpadas por terem amado demais, cedido demais, acreditado demais. Muitas chegam achando que o sofrimento foi culpa delas, e eu as abraço assim como fui abraçada um dia. Digo a cada uma: nenhuma violência é culpa da vítima. A luz é teu destino, não a sombra que te derrubou. Aprendi a transformar minha história em ferramenta de cura. Aquilo que me destruiu na carne, me fortaleceu no espírito. Hoje entendo que na terra, meu nome ecoou não apenas como tragédia, mas como chamada para a reflexão. A luta das mulheres ganhou mais voz depois da minha partida, e eu, daqui, pude ver cada passo dado. A justiça que não chegou a tempo para mim, chegou transformada para tantas outras irmãs. E isso me consola profundamente. Hoje vivo em paz, cercada por amigos espirituais, estudando, trabalhando e me preparando para seguir meu caminho evolutivo. Sinto saudade da vida terrena, dos sorrisos, dos cheiros, dos abraços, mas não carrego mais revolta.
A revolta foi purificada pela compreensão, e a compreensão transformou-se em amor. Queridos irmãos desta sessão, eu agradeço a cada coração que me ouve com amor. Agradeço as vibrações que me permitem conectar-me com vocês nesta noite abençoada. Que minha história sirva não para alimentar tristeza, mas para lembrar que nenhuma vida termina antes do tempo espiritual, mesmo que termine antes do tempo terreno. Tudo continua, tudo evolui. Sejam fortes, amem-se uns aos outros, protejam as mulheres, os vulneráveis, os que sofrem. Não silenciem diante da injustiça. Cada gesto de amor que vocês fizerem hoje será uma luz acesa aqui na colônia espiritual. E que a paz de Jesus envolva cada lar, cada família e cada consciência presente nesta noite. Sigam com fé, sigam com coragem. E nunca se esqueçam: a morte não é o fim. O amor sempre vence. Com amor e gratidão, Ângela Diniz.